Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada irmão que nos escuta nesse instante. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto que se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de número 34 ao número 38. E o texto nos diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graça pela tua palavra lida nesse instante. Que o Senhor possa nos usar como canal do teu fluir para ministrar sobre a vida de todos aqueles que nos escutam nesse momento. E que tua palavra possa se cumprir na vida de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de refletir com os irmãos sobre os verdadeiros discípulos de Jesus e que eles precisam cumprir a sua missão. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles precisam levar à frente a sua missão. A gente precisa entender que nesse texto, cruz é sinônimo de missão. Cruz não é uma sentença de morte, mas a cruz para aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus precisa ser entendida e encarada como uma missão de levar a vida. Ao contrário do que possa parecer, cruz não é uma sentença de morte, mas estar consciente da sua missão é levar uma sentença da vida para aqueles que perecem. A palavra do Senhor, ela nos conclama a buscarmos uma vida de santidade, uma vida onde possamos ser santos, porque o nosso Senhor, ele é santo. E para isso acontecer, nós precisamos, como diz aqui no comecinho do texto, nós precisamos negar a nós mesmos. O que seria isso? Negar as nossas vontades, negar os nossos desejos, negar o nosso eu, negar as vontades carnais que tanto nos afastam da presença do Senhor, negar essas vontades e o mundo que vem com propostas a todos os instantes para nos afastar dessa nossa missão. Nós precisamos estar muito conscientes de que não podemos aceitar as propostas do mundo, mas nós precisamos estar cumprindo o propósito da nossa missão. É interessante que o grande paradoxo da cruz é o Evangelho, porque o Evangelho ele é loucura para aqueles que perecem, mas é vida para aqueles que creem. Pensar na cruz como uma sentença de vida e não uma sentença de morte é entender isso, é cumprir essa missão, é estar muito consciente de que nos foi entregue uma missão sublime de levar essas boas novas. A palavra evangelho significa isso, boas novas, boas notícias. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas já não aguentam mais ligar as suas televisões, porque a todo instante, em todos os canais, as notícias que se veem são só tragédias, são só notícias trágicas, notícias que fazem mal àqueles que escutam. O mundo, os políticos, a imprensa só vê um cenário caótico de morte, de destruição, e é nesse momento que nós precisamos cumprir a nossa missão. E levar uma mensagem completamente oposta a essa, uma mensagem completamente antagônica a esse cenário de morte. Nós precisamos levar essa mensagem de vida, e não uma vida só perene, não só uma vida que está circunscrita a essa nossa esfera terrena, mas uma vida que está numa dimensão completamente extraordinária, uma vida eterna. O texto vai falar de que se aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Eu acho que já ficou claro para muita gente. Acho que muitos, diante dessa pandemia, já conseguiram compreender que as riquezas não têm exatamente aquele valor que elas imaginavam que tinham. Que aquele valor que o dinheiro parecia ter, que o dinheiro poderia comprar qualquer coisa, ele já não tem mais. Ele já não pode comprar todas as coisas. E aqui o texto vai nos alertar sobre isso. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A gente tem visto muita gente preocupado com a sua vida diante desse vírus. Né? Um vírus que tem ceifado tantas vidas ao redor do mundo e também no nosso país. E você que pode ficar em casa, você que tem o seu salário certinho e que não precisa se expor, que você se preserve até que isso passe. Isso vai passar. Todas essas coisas vão passar. Mas você que também precisa defender o seu pão de cada dia, se cuide. Né? Tenha certeza de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle de nada, inclusive da minha e da sua vida. Ele está guardando o seu povo, ele está protegendo o seu povo, tanto daqueles que precisam ficar em casa, quanto daqueles que precisam sair. Cuide-se, mas tenha certeza disso, de que o Senhor tem cuidado de você, o Senhor tem protegido você. A gente tem visto tanta gente preocupado em perder a sua vida. E o texto faz uma grande pergunta. Que daria o homem em troca da sua alma? Quanto vale a sua alma? A gente tem visto tantas pessoas indo a passos largos para o inferno. Tantas pessoas se perdendo, tantas pessoas se corrompendo, tantas pessoas que se afastaram de Deus e que precisam retornar. Quanto vale a sua alma? Quanto vale? Qual é o preço da sua alma? Se você morresse hoje por causa da Covid-19 ou por qualquer outra circunstância, para onde você iria? Qual é o preço da sua alma? Entenda que um preço muito caro foi pago por você, mas você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um posicionamento para que você tenha garantida a certeza de que você vai estar com Cristo quando partir desse mundo. Talvez você esteja muito preocupado com essa pandemia, mas você talvez esteja se esquecendo de que talvez você não tenha garantido ainda o passaporte para a eternidade. Como dizia o nosso saudoso presbítero Josias. Como fazia questão de ressaltar. Você já tem garantido o seu passaporte para a eternidade? Você já tem a certeza dessas coisas? Para onde você vai quando você deixar esse mundo? Será que você já recebeu a salvação em Cristo Jesus? Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles precisam anunciar isso. Precisam levar essa mensagem. E se essa pandemia tem servido para muitas coisas, né, muitas coisas ruins, muito desespero, né, muita tragédia, tem servido para algo muito especial na vida da igreja. A gente tem percebido um grande quebrantamento por parte de muita gente. A gente tem percebido um grande avivamento, não só na igreja do Brasil, mas na igreja que está espalhada por toda a face da terra. A gente tem visto homens e mulheres se dobrando em praça pública para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para pedir uma solução ao Senhor. E esse é um tempo dos verdadeiros discípulos de Jesus se mostrarem, aparecerem para cumprir a sua missão. O que a gente precisa também entender diante de todo esse cenário, que isso tudo é cumprimento de uma promessa. O Senhor tem promessa para cada um de nós e a sua promessa está se cumprindo nas nossas vidas. E esse texto também é marcado por uma outra promessa do Senhor Jesus. Vai dizer que, porque qualquer um que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Cristo vai voltar. Isso é uma promessa, e mais do que uma promessa, isso é uma certeza. A gente tem visto nessa pandemia muita gente usando máscara para se proteger do coronavírus. Muita gente para se precaver, né, desse contágio terrível desse vírus que está aí à solta, está usando máscara. O que a gente vai ver naquele santo e glorioso dia é que muitas máscaras, não como essas que estamos usando aí para nos precaver do vírus, mas muitas máscaras daqueles que pareciam ser discípulos de Jesus,
elas irão cair. Essa mensagem é uma mensagem de alerta. É uma mensagem de que precisamos tomar um posicionamento, de que precisamos estar muito conscientes da nossa missão, de que somos verdadeiros discípulos de Jesus e por isso não podemos estar sucumbindo diante das propostas mundanas, mas precisamos estar muito conscientes do propósito da nossa missão. Então que cada um de nós, irmãos, possamos cumprir essa missão de levar essas boas novas do Evangelho, que possamos negar a nós mesmos e que cada dia nós possamos cumprir essa missão, que cada dia nós possamos anunciar a esse mundo que tem se perdido que Jesus é o Senhor, que Jesus pode mudar o rumo da história da nossa nação, do mundo, mas que Ele está muito mais interessado em salvar a alma de todos aqueles que estão se perdendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E que o amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que as consolações do seu Santo e doce Espírito estejam sobre todos aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus, espalhados sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Em breve estaremos juntos. Fica aqui o grande abraço do pastor Marcos. Nós estamos com muita saudade dos irmãos, com muita saudade de poder abraçar os irmãos, de poder rever os irmãos, mas nós gostaríamos de deixar aqui o registro do carinho que temos por cada um deles e que em breve isso tudo vai passar e nós estaremos juntos novamente. Que Deus te abençoe.